Olá, irmãos. Chegamos em João capítulo 12. Já estamos caminhando para o finalzinho aí do livro de João. Já estamos aqui no terceiro ano do ministério de Jesus. Aqui já chegando... aqui o texto começa falando 6 dias antes da Páscoa, né? Faltando 6 dias então para Jesus então ser crucificado, né? Estamos no finalzinho já do seu ministério e o texto diz assim. Nós temos duas partes aqui muito interessantes, na verdade 3, né? A parte em que Maria vai ungir a Jesus, Maria, irmã de Lázaro, vai falar da entrada de Jesus em Jerusalém e também vai falar que alguns gregos queriam conhecer Jesus, vão procurar André e Filipe porque querem conhecer a Jesus. O texto diz assim, me acompanha aí por favor. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera e a quem Jesus ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do perfume do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros, e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Judas era o tesoureiro, né? Judas aqui fica muito claro que ele não estava preocupado com os pobres, né? Ele queria que aquele perfume fosse vendido e desse um bom dinheiro, era um perfume caro. Esse aqui na verdade é o primeiro ensinamento para nós, né? Judas queria que aquele dinheiro entrasse para a tesouraria do ministério de Jesus, porque na verdade ele roubava ali da bolsa, né, das ofertas. Esse texto, essa primeira parte vai falar algo muito interessante para a gente. Maria oferece a Jesus, Maria unge a Jesus com um bálsamo de nardo puro. É um perfume muito caro, não era um bálsamo barato, era um bálsamo utilizado em ocasiões muito especiais, né? Ali Jesus vai dizer que é um ato profético de Maria, porque logo à frente ele vai ser morto, sepultado, e era comum eles embalsamarem o corpo para o sepultamento. Mas interessante aqui que Maria não sabia disso, é claro, não sabia que Jesus ia morrer dentro de 5, 6 dias. E ela faz isso de uma forma muito intensa. Maria aqui é extravagante e oferece a Jesus, vamos dizer assim, algo que lhe custaria muito. Essa é a primeira reflexão para nós hoje aqui. O que nós temos oferecido a Jesus? O que você tem oferecido a Jesus? Você tem oferecido aquilo que você tem de melhor? O melhor que você tem? É o melhor que você pode dar? Ou Jesus tem ficado com as migalhas? Com as migalhas do nosso tempo. Jesus fica aí para o final do dia, quando você está cansado, e aí você vai ler um versículo só para aliviar a culpa, e vai fazer aquela oração rapidinho para aliviar a culpa, e seu tempo tem sido destinado a tantos outros afazeres importantes, mas não são mais importantes do que Jesus, ou pelo menos não devem ser mais importantes do que Jesus. Então o texto vai dizer aqui que Maria vai ungir a Jesus com um perfume muito caro. E a primeira pergunta para nós é: o que a gente tem oferecido a Jesus? É algo que nos custa alguma coisa? É algo que é caro para a gente? Nós pagamos um preço, entre aspas, para adorar a Jesus? Nós pagamos um preço sim, não é fácil. A salvação é de graça e pela graça
mas é óbvio, não por uma questão de troca ou barganha, mas exige de nós uma resposta. E qual a resposta que a gente tem dado? Recebemos um presente muito caro, que custou a vida de Jesus. E nós estamos oferecendo o que a Ele como gratidão. Não como merecimento, mas como gratidão. O texto continua dizendo que Jesus, no versículo 7, repreende a Judas. Disse, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura. Para o dia da minha sepultura ela guardou isto. Porque os pobres sempre vocês têm convosco, mas a mim nem sempre vocês têm. Jesus vai também falar uma coisa interessante aqui a respeito dos pobres. Naquele momento, Jesus não está desvalorizando o trabalho com os pobres, muito pelo contrário. Isso é muito nítido e muito claro na sua mensagem. O que Jesus está dizendo aqui é que os pobres, os discípulos teriam para servir durante todo o tempo. Jesus não. Jesus, já dentro de uma semana, eles não poderiam servir a Jesus fisicamente mais, né? Não poderiam fazer mais isso. E isso aqui abre um parêntese para a gente refletir sobre o serviço aos pobres. Né? Tem muita gente, e aí cabe a mim e a você responder se nós fazemos parte desse grupo. Nós temos dois grupos na igreja. O grupo daqueles que servem aos pobres e o grupo daqueles que servem só a si mesmo. Qual tem sido a tua contribuição para os pobres? O que você tem feito para abençoar a vida dos pobres? Lembra que não é quantidade, lembra que é o ato, que é você servir a alguém. O Evangelho de Jesus só pode ser vivido à medida em que você vai compartilhando o que você tem. Seus dons, seus talentos, seu dinheiro, sua vida. Você vai dividindo tudo aquilo que você tem com o seu próximo. O Evangelho de Jesus é muito prático. Essa é a religião que Tiago vai falar lá no seu livro, lá na frente. Né? Que a religião pura e verdadeira, imaculada, é socorrer os órfãos e as viúvas, que eram muitos naquela época, nas suas aflições. Você tem socorrido um aflito? Você tem socorrido alguém que está precisando de você? Nesse momento aqui, Jesus fala, vocês sirvam a mim hoje, porque eu não vou estar com vocês. Os pobres vão estar com vocês. Então, sirvam os pobres lá. Hoje vocês vão servir a mim. É isso que ele fala. E depois que Jesus então vai e nos comissiona para levar a sua mensagem, nós servimos a Jesus quando nós servimos ao próximo. Né? Alguém disse muito bem que a cruz de Jesus ela é vertical na nossa adoração e relacionamento com Ele, e ela também é na horizontal, que é o nosso serviço uns aos outros, para o nosso lado, para o nosso próximo. E aí ele continua lendo falando no versículo 10, João continua falando no versículo 9, muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem Jesus ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes, os religiosos judeus, tomaram deliberação, decidiram matar também Lázaro. Daria uma outra mensagem aqui. Lázaro é perseguido também por causa de Jesus. E aí Jesus vai entrar em Jerusalém, no verso 12, no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, à Páscoa, eles ficaram sabendo que Jesus vinha a Jerusalém. Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho, e assentando-se sobre ele, montou no jumentinho, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião. Filha de Sião aqui, Jerusalém. Eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. E os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele, e que isso lhe fizeram.
A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele, Jesus, ressuscitara a Lázaro dos mortos, pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si, os religiosos lá que perseguiam Jesus: vede que nada aproveitais, eis que todos vão após ele. É interessante aqui a entrada de Jesus em Jerusalém. Isso aí, na verdade, aquele povo estava cantando o Salmo 118, no verso 25 e 26, você vai conferir lá, que eles estavam falando: bendito é o que vem em nome do Senhor. Salmos são hinos, né? Então, enquanto eles estavam honrando a Jesus ali, saudando a Jesus com os ramos de palmeira, eles estavam cantando: bendito. Isso aqui era uma canção: bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Que canção maravilhosa deve ter sido essa. E esse texto também, esse pedacinho, vai falar a respeito de uma profecia de Zacarias, feita há 500 anos atrás, né? Quando o profeta vai dizer: ó filha de Sião, ó Jerusalém, lá em Zacarias 9, no capítulo 9, no verso 9, diz isso, que o teu rei, Jerusalém, o teu rei, filha de Sião, ele vem montado, pobre, sobre um jumentinho. Olha que coisa tremenda. Se a gente falasse, ninguém acreditaria, né? O rei de Israel. Quem seguiria um rei que, em vez de vir num cavalo branco, com a espada na mão, todo poderoso, ia entrar em Jerusalém montado num jumentinho? Pobre, diz Zacarias. Pobre e montado num jumentinho. O senso de humor de Jesus, assim, é excepcional. O senso de humor do nosso Pai, nosso Senhor, ele é excepcional. O rei, ele entra montado num jumentinho. Você seguiria o rei montado num jumentinho, né? Ou você seguiria grandes, né, personalidades? Você andaria com o pastor Fábio aqui no Galo Branco? Tem tanta gente boa por aí, tanto pastor nomeado. E aqui eu vou fazer uma exortação à nossa igreja, né? Escute aquilo que é pregado aqui. Você congrega aqui. Cuidado com aquilo que é pregado aqui, que é diferente dos grandes pregadores que estão nas redes sociais. Muito cuidado, querido. A mensagem que o pastor Fábio prega aqui não é a mesma de muitos que estão aí fazendo sucesso na mídia. Não tem falsa modéstia, não tem arrogância aqui, não é presunção, é a palavra do Senhor que é poderosa. Mas cuidado, que a palavra que é pregada aqui no Galo Branco, ela pode ser uma palavra do Senhor na sua vida, e aquela palavra bonita, rebuscada, atraente, que muitas vezes não é uma palavra dura, geralmente é uma palavra adocicada, pode ser, como eu disse ontem, erva daninha para você. Fecho aqui o meu parêntese. Muito cuidado quando você escuta a pregação do Senhor aqui nessa igreja simples, aqui nesse lugar simples, no meio de gente simples como eu e você. Jesus, ele entra como pobre, roupa simples, cheiro de pescador, cheiro de povo, vivia misturado no meio do povo. Um rei humano não faria isso, né? Então, nós servimos a esse Jesus que era desprendido de coisas materiais. Não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus tinha uma casinha que a gente não sabe nem se era dele, em Cafarnaum, mas sem privilégios, né? Ele vai continuar, ele vai falar um pouquinho sobre isso um pouco mais à frente. Mas cuidado com essa coisa de riqueza material, de seguir pessoas que pregam a respeito de riquezas materiais, né? E aí ele vai entrar no texto de que os gregos querem ver a Jesus. Os gregos haviam ido a Jerusalém para participar, né, da festa da Páscoa também. E diz assim no verso 20:
Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Chegou a hora, então, da sua morte e ressurreição. Na verdade, verso 24, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Jesus estava angustiado por causa da morte. Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim também neste momento. Pai, glorifica o teu nome. É a oração que Jesus faz lá. Senhor, passa de mim esse cálice. Eu vou sofrer. Eu gostaria de não sofrer, mas que seja feita a tua vontade. É uma oração que representa muito também a humanidade de Jesus. Jesus também era muito parecido conosco no sentido da vida e dos sofrimentos da vida. Ele era 100% Deus, 100% homem. E naquele momento na cruz ele ora, né? Mas acima de todas as coisas, que seja feita a vontade do Senhor. Verso 28, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Agora Satanás será vencido de uma vez por todas. Verso 32. E quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus chamará a atenção de todos por causa da sua morte na cruz. Verso 33. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo, que o prometido, que o ungido do Antigo Testamento permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Saiu do meio deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Por isso não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-se-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a glória do Senhor e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram, muitos dos religiosos que perseguiram a Jesus, eles também, alguns creram, mas não o confessaram por causa dos fariseus, dos seus amigos religiosos, para que não fossem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz do mundo, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo,
Mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar, do seu evangelho, da sua mensagem. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Essa é a mensagem do Senhor Jesus para nós. E eu quero fechar aqui no versículo 25. Lemos todo, quero voltar aqui no versículo 25 e falar para você que o Evangelho de Jesus não é fácil. Jesus nunca escondeu isso dos seus discípulos e Jesus nunca escondeu isso da gente na sua palavra. Ele vai dizer no verso 25: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece ou não dá tanto valor à sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Esse evangelho do inferno que tem sido pregado aí, de autopreservação, muito bonito, muito florido, adocicado, mas que fala da autopreservação, de você não dar a sua vida, de você não repartir a sua vida, de você prosperar financeiramente e viver, protegido. Não, o Evangelho de Jesus não é isso. O Evangelho de Jesus é nós vivermos nesse mundo socorrendo os que estão sofrendo. Nós também sofremos e vamos socorrendo, vamos sendo socorridos, mas o propósito de Jesus é que nós façamos a mesma coisa que ele fez. Repartiu a sua vida. É o símbolo da ceia, do repartir o pão. Repartirmos a nossa vida. Não poupe a sua vida, não acumule, reparta sempre. Não busque o conforto que vai te afastar da vontade de Jesus. Perde a sua vida no serviço ao Senhor. Dedica tempo ao serviço do Senhor. Dedica dinheiro ao serviço do Senhor. Talvez deixe de comprar algo caro que você não precise e oferte para alguém. Deixe de comprar mais um sapato e oferte para alguém que não tem sapato. Seu guarda-roupa está cheio de roupa, quer trocar? Compre e dê para alguém, em vez de você ficar se preservando, vivendo regaladamente e vendo outros passando necessidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Hoje nós levamos um pouco mais de tempo, porque nós lemos o texto todo, nós precisávamos ler o texto todo. Então que Deus te abençoe, que seja um tempo propício da palavra do Senhor, abençoar a tua vida e transformar o nosso relacionamento com Ele na vertical e na horizontal. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? E até o próximo encontro, se o Senhor permitir. Deus te abençoe.